A paz do Senhor Jesus, irmão, trouxe uma palavra para edificar a minha e a sua fé. No livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 13 em diante, a palavra de Deus diz o seguinte: No dia seguinte, voltou e viu dois israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: Por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: Já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém, ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Importante esse acontecimento, esse fato que envolveu Moisés, porque ele foi, de alguma forma, intervir numa briga, numa discussão que havia entre dois hebreus. E naquela ocasião, ele foi advertido e ele foi informado de algo que ele já havia cometido no passado, no caso, um dia anterior. Aquele homem que estava agredindo, aquele homem que estava espancando o outro, ele já tinha tomado conhecimento que Moisés havia cometido homicídio um dia anterior, onde um egípcio estava agredindo um homem hebreu, e na ocasião Moisés se indignou e fez a justiça com suas próprias mãos. É importante reconhecermos que a própria palavra de Deus vai dizer lá em Isaías 64 que a justiça do homem é considerada como imundícia. E trazendo a realidade, o Código Penal, lei humana, não iria isentar de maneira alguma, porque não houve legítima defesa. Mas já trazendo para a realidade da Bíblia, trazendo para a realidade que nós precisamos seguir, que nós precisamos dar como prioridade, ter como referência, ter como base, alicerce para nossas vidas, independente de ter sido só vias de fato, agressão ou mesmo homicídio, ali há pecado naquele acontecimento, naquele fato. Então é necessário reconhecer que em um determinado momento Moisés foi querer intervir numa discussão, numa briga, mas ele foi surpreendido porque um dia anterior ele tinha cometido um homicídio. A palavra de Deus vai nos dizer que antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira primeiro a trave do teu. Ou seja, porque muitas vezes o homem tende a apontar, a acusar, a também identificar situações em outrem, sendo que muitas vezes essa situação não coincide com a verdade. Muitas vezes essa situação não é real, por não conhecer a verdade. Conhece um mero acontecimento que se vinculou àquela situação, mas não com profundidade. Então é necessário reconhecer que ali Moisés tentou ser juiz diante daquela situação, tentou apaziguar. Mas como que ele vai apaziguar? Que vestes espiritual, que moral ele tem para exortar aquele homem que estava agredindo? Se o que aquele homem estava a fazer, estava realizando, era menor do que o próprio Moisés havia feito no dia anterior. Porque Moisés havia cometido homicídio e aquele homem hebreu estava agredindo outro hebreu, olha só, não chegou a ceifar a vida do outro. E Moisés sim. Muitas vezes nós estamos nessa condição, identificando falha, defeito no outro, sendo que muitas vezes esse defeito está dentro de nós, está na nossa forma de olhar, está na nossa forma de identificar, com a visão míope, claro, a visão muito restrita, limitada, que assim somos nós, seres humanos. Então é necessário que venhamos
sempre buscar a presença de Deus, conhecer a lei do Senhor. A própria palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 26:12: tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Ou seja, o Senhor considera alguém que é insensato, no dicionário diz que é doido, insano. O Senhor considera alguém que é doido, insano, mais valoroso do que alguém que vive pelas suas próprias vontades, próprios interesses. Por isso que nós precisamos ter a direção de Deus. Temos que sempre buscar a presença do Espírito Santo, temos que sempre buscar a vontade de Deus, para que Ele venha se sobrepor diante das adversidades que o homem possa passar, para que o Senhor também venha nos mostrar a direção correta. Então é necessário que venhamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Lá em Jeremias 29:3, a palavra de Deus vai dizer: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o coração. Moisés queria intervir, queria apaziguar aquela situação, mas ele logo reconheceu que aqueles homens já sabiam do que ele havia cometido no dia anterior. Muitas vezes as pessoas tendem a realizar os seus feitos, realizar as suas condutas, suas concupiscências, e acham que permanecerão à escondida, coloca ali debaixo do tapete e acha que nunca será revelado. Mas a palavra de Deus nos afirma que tudo que está em oculto será revelado. Então é necessário que venhamos buscar a santidade, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós precisamos ter a nossa vestes espirituais, nós precisamos ter uma vida em santidade, regada pela palavra, regada pela oração, para estar sempre de mãos limpas e coração puro, diante do Senhor, diante das pessoas. Porque Moisés, ele se surpreendeu, ele achava que ninguém sabia do que ele havia cometido no dia anterior, porque ele havia gerado um homicídio contra um egípcio, uma pessoa egípcia, e escondido o corpo na areia. Mas ainda que ele tentasse esconder, houve revelação, ou seja, houve identificação de quem realizou aquilo. Então nós precisamos buscar a presença de Deus para que nós estejamos na condição de homens, mulheres que venham fazer a vontade dele, não a nossa. Porque o fruto da carne vai estar lá em Gálatas 5:18 e 19, que um deles é homicídio, ciúme, feitiçaria, outros mais, glutonaria, então adultério. Então esses frutos, eles tenderão a aprisionar o homem em pecado, tenderão pela conduta do homem gerar consequências que trará dores, sofrimento. Então é necessário que venhamos buscar o Senhor, para que nós tenhamos com excelência a vontade dele no nosso agir, para que não venhamos padecer, desfalecer. Farei uma breve oração agora. Pai querido, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que o Senhor venha tocar em cada um dos teus filhos agora, Pai. E vai tirando tudo aquilo que possa vir no coração dos teus filhos para declinar, para apontar, para acusar, para identificar. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha trazer, Pai, a paz que excede todo entendimento aos corações. Que o Senhor venha trazer, Pai, a direção do teu Espírito Santo para que eles venham também, Pai, reconhecer. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Vai dando fome pela Tua palavra, vai dando sede pela oração. Eu te peço, em nome de Jesus, que os Teus filhos venham fazer a Tua vontade, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, tira, Pai, toda a autossuficiência dos Teus filhos, Pai, todo achismo. Tua palavra também nos diz, lá em Provérbio 3:7, que o homem não deve ter a visão de ser sábio aos seus próprios olhos, e que sim, ele deve temer e apartar-se do mal. Nós te pedimos em nome de Jesus que, assim como Moisés não apartou-se do mal, que não venhamos ter nessa ocasião Moisés como referência, que nós venhamos ter uma vida regada de sobriedade,
de domínio próprio e pela condução do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Amém.